Amém. Queridos, nós vamos avançar em mais um tópico do nosso estudo do aconselhamento bíblico. Lembrando que nós estamos naquela doutrina após doutrina e mostrando como que ela tem implicações para o aconselhamento bíblico, certo? Isso é útil porque permite com que nós, a igreja, revisemos algumas doutrinas e avancemos aplicando, então, para essa área que é o foco do nosso curso aqui na Escola Dominical. Então, nós vamos estudar hoje, irmãos, a primeira parte da aula 13, que é, ou 12 mais 1, caso você prefira, que é a antropologia e o aconselhamento bíblico. O que é essa palavra antropologia tão bonitinha? Antropos, do grego, significa homem. E logos, né, de onde vem a palavra logos, significa palavra, razão, enfim, vários significados que é associado a estudo, né, quando se conjunta essas palavras, né? Então, a antropologia é a doutrina do ser humano e essa antropologia vem diretamente da doutrina da criação. Então, aqui é um desdobramento da doutrina da criação e, consequentemente, da doutrina do pecado. Porque nós temos uma antropologia original e também os efeitos do pecado na antropologia, no ser humano e no estudo do homem. Então, se nós estamos lidando com o ser humano, eu pergunto, esse ponto é muito ou pouco importante para o estudo do aconselhamento? É muito importante. Uma antropologia não bíblica vai resultar em aconselhamentos Nós vamos ver isso aqui, irmãos, nessas duas aulas, né, sobre a aula 13. Primeiro, a imagem de Deus no homem. Depois, essa doutrina que é chamada assim, os 4 estados da alma humana. Depois, nós vamos ver a questão do corpo e da alma, né, a constituição dicotômica do homem e as implicações disso no que diz respeito ao aconselhamento bíblico, as questões da morte, do efeito corpo na alma, a escravidão às substâncias, etc, etc. Nós vamos caminhar por esses tópicos, tá bom, irmãos? Primeiro, então, a imagem de Deus. Abramos, por favor, esses versículos, queridos. Gênesis 1, 26, 27, Tiago 3, 9, Efésios 4, 24 e Colossenses 3, 10, nessa ordem, por favor, irmãos. O que é que diz? Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. Pronto. Aí está a doutrina base da doutrina, está o texto base da doutrina da imagem, aquilo que é chamado no latim, né, na teologia de imago Dei, a imagem de Deus no homem, certo? Isso é afirmado em Gênesis e a escritura toda pressupõe isso. E explicitamente em Tiago, no Novo Testamento, isso também é afirmado. Por favor, Tiago 3:9. Quem abriu? Com ela, no caso, a língua, né? Com a língua nós bendizemos a Deus. Tiago está confrontando a incoerência do mau uso da língua. Com a língua eu bendigo a Deus. E com a língua eu amaldiçoo o homem que é feito à imagem de Deus. Não faz sentido, Tiago está falando, né? Então, mas ele usa o argumento aí da imagem de Deus no homem. Isso aqui, irmãos, vai ter 1 trilhão de implicações para nós, irmãos. 1 trilhão sobre o respeito que é devido ao ser humano em todos os seus momentos de vida, sobre a superioridade do homem com relação aos animais, sobre a posição do homem na criação, sobre na luta contra todo tipo de deteriorização do ser humano. Irmãos, ímpios não sabem lutar contra abusos contra o ser humano. É sempre uma luta esquizofrênica, uma luta desproporcional, uma luta errada. Porque é muito interessante você ver, eu coloco essa aplicação aqui para os irmãos verem o desdobramento dessa doutrina. É muito interessante você ver homens levantando a bandeira, por exemplo, contra o racismo, né?
contra o desprezo à etnia. Isso de fato existe. Não como o discurso é feito, isso eu creio, mas isso de fato existe. E uma das coisas básicas para nós lutarmos contra um racismo, um desprezo por uma outra etnia, é que não importa qual é a etnia. Todos os seres humanos são imagem de Deus. Todos são imagem de Deus. Qual outra base você vai colocar para lutar contra isso? Não há. Então é ridículo a defesa dos ímpios contra esses abusos sem a base da palavra de Deus. E sabe o que é mais ridículo ainda? É ver crentes ombreando-se com os ímpios nessa luta. Eles não sabem o que é isso. A Escritura fala que o homem é a imagem de Deus, que em Cristo não há mais distinção no sentido de preferência ou predileção de bárbaro, grego, cita, judeu, homem, mulher, escravo, livre. É a implicação dessa doutrina. Os homens são iguais perante Deus. Essa é a base da lei civil, por exemplo. Então, queridos, várias implicações tem dessa doutrina. Agora, Efésios, aí você pergunta assim, o que é essa imagem de Deus? Eu já dei um estudo há muito tempo, eu não era pastor ainda, era seminarista, em que eu me deparei com uma jovem, eu era um estudo com muitos jovens, que ela pensou que, insistiu, e ela não só pensou, ela insistiu em dizer que a imagem de Deus no homem era dizer que Deus era um grande humanoide, com cabeça, braços e pernas e pés, e tudo que a gente tem, só que a gente é reduzidozinho. Não, não é isso não. Imagem de Deus não é isso. Nós sermos a imagem de Deus não quer dizer que Deus é um grande humanoide e nós somos humanoidezinhos. Não. É algo muito mais profundo que isso. Deus é espírito e, portanto, ele não tem membros, não tem corpo, etc. Deus Filho encarnou para operar a obra da redenção. Isso é diferente de dizer que ele é, no seu estado divino, como um ser humano. Então, o que é essa imagem de Deus? Quando a gente chega em Efésios e em Colossenses, Paulo deixa claro isso. Por favor, Efésios 4, 24. Veja, Paulo está falando que no Evangelho nós nos despimos do velho homem, herdado em nosso pai Adão, e nós somos revestidos do novo homem. Esse novo homem foi criado segundo Deus. O que está por trás aí? Está por trás que, com a queda, a imagem de Deus ela não foi perdida no homem, mas ela foi corrompida. Agora, o novo homem, que é Cristo, é o padrão de homem perfeito. Ele sim representa perfeitamente essa imagem de Deus do ser humano. Agora, nele restaurada para nós. Então, esse homem, Paulo fala, esse novo homem, nós estamos nos conformando a esse novo homem que é criado à semelhança de Deus. A Ara coloca segundo Deus, né? Essa expressão ela termina dificultando a compreensão da doutrina. Essa tradução acho que é NVI, né, Silta? Essa daí? NVI. Ele é semelhante a Deus. No quê? Aí vem um aposto. Vírgula. Continua, Silta, mais uma vez, repete. Em justiça. Em justiça e retidão. Procedência da verdade. Ou seja, irmãos, esse texto já nos dá mais uma informação. O que é essa imagem de Deus? É ser um ser que é justo e reto. Se a gente for resumir essas duas palavras, é um ser moral. Um dos aspectos da imagem de Deus é ser um ser moral. Agora, Colossenses 3,10, que é a epístola correlata a Efésios. Então, Paulo repete muitas coisas, né? Ela se sobrepõe. Mas há um detalhe a mais aí em Colossenses 3,10. Veja, percebe que é o mesmo ponto que Paulo está tratando, o novo homem, que se refaz segundo a imagem daquele que o criou. Que é o quê? Conhecimento. Então, o conhecimento, irmãos, é o reflexo da imagem de Deus no homem. O homem ser um ser racional, intelectual, é a imagem de Deus no homem. Esses dois textos diretamente nos dão esses elementos, certo? Só que quando a gente olha a Escritura toda, irmãos, nós entendemos que ser feito a imagem de Deus é Deus ter impresso no ser humano os seus atributos.
os seus atributos. A teologia é uma divisão entre atributos comunicáveis e incomunicáveis. Eu tenho algumas dificuldades com essa distinção. Eu sei que ela é clássica em algumas teologias reformadas, eu não estou criticando meramente isso, é possível. Mas eu penso que a ideia dos atributos de Deus comunicado, todos os níveis de atributos, eles são comunicáveis e incomunicáveis. Por quê? Deus é amor e o homem ama. Então ele comunicou o atributo do amor, não foi? Então ele comunicou o atributo do amor. Só que qual ser humano ama como Deus ama? Então, ele não meramente comunicou o atributo do amor como ele o é, porque ele comunicou o atributo do amor relativamente a uma criatura, naquilo que uma criatura pode ter. Agora, Deus é onipresente, aí coloca-se esse atributo como incomunicável. Mas veja, Deus é onipresente, tudo bem, o homem não é, mas o homem ocupa uma presença, ele está em um lugar. Então veja que como o amor que ele comunicou conosco, nós não amamos como ele ama, assim também a presença. Ele é onipresente, nós somos presentes. Então a ideia aqui, irmãos, é que Deus colocou-nos como um espelho de quem ele é, em seus atributos espirituais, morais, racionais. Ou seja, queridos, ser a imagem de Deus, cadê? Aqui. É sermos seres espirituais, morais, racionais, imortais, e os demais atributos que podem ser colocados aqui, queridos. Irmãos, nenhuma outra criatura é a imagem de Deus. Nenhuma outra criatura é a imagem de Deus. E isso se reflete em tudo o que nós somos e fazemos. É absurdo o evolucionismo, dentre tantas razões, por essa. Ah, pastor, mas eu vi lá no The History Channel, golfinhos inteligentes, macacos fazendo isso. Veja, não confunda habilidades, me permitam essa expressão aqui aplicada, né? Pré-programadas que Deus colocou nas criaturas com o ser um ser espiritual, moral, racional, inteligente. Quem das criaturas, irmãos, produz o que o ser humano produz? Relacionamento. Ah, mas eles têm relacionamento. Tem o nível de relacionamento necessário que é próprio para a manutenção da vida como animal. Mas o nível de relacionamento profundo, em que nós nos conectamos uns com os outros no tempo e no espaço, inclusive, os afetos, a religião, as artes, as ciências. Não é meramente uma questão de grau, irmãos. É uma questão realmente de substância, de aspectos diferentes. Isso é reflexo da imagem de Deus em nós. Somos seres espirituais, morais, racionais, imortais. Esse é um ponto muito importante. Nenhuma outra criatura é imortal. O que significa isso, irmãos? Uma vez que nós viemos à existência, nós não vamos deixar de existir. Nós vamos viver para sempre. A questão é se eu vou viver na condição de morte eterna ou na condição de vida eterna. A questão é só essa. Mas o ser humano é imortal. E o seu cachorro não vai estar no céu. Só para aproveitar aqui, tá bom? Eles não são imortais. Tá bom? Só para avisar. A pergunta 10 do nosso breve catecismo, irmãos. Ela resume essa doutrina. Vamos ler junto? Todo mundo consegue ver aí? O exame de vista está bem? Eu vou ler a pergunta e os irmãos lêem a resposta. Como criou Deus o homem? Resposta? Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, domínio sobre as criaturas. Pronto, o nosso catecismo resume bem essa doutrina e aí eu destaco alguns elementos que eu esqueci de comentar nos textos. Querido, ser feito macho e fêmea também é reflexo da imagem de Deus em nós. Você sabia disso? Porque veja que interessante. Quando Deus cria o homem, ele diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ele está se referindo ao que ele é? Só o homem macho? Não. Ele está se referindo ao ser humano. Mas ele criou esse ser humano, à sua imagem, de duas formas. E só duas. Que passar disso vem do maligno. Macho e fêmea. Ponto. Interessante. Macho e fêmea são imagem de Deus. Quando chega no capítulo 2, aí Paulo especialmente nos destaca isso, que sim, a mulher é imagem de Deus, mas numa ordem criacional. Né? Ela tem a imagem de Deus derivada do homem, mas ambos são imagem de Deus. Só que ambos são distintos. Quando eles se casam, aí o texto diz que eles se tornam o quê? Uma só carne. Preste bem atenção no que está sendo dito. Dois distintos, macho e fêmea são distintos.
ambos são a imagem de Deus e que quando se casam tornam-se uma só carne. Isso é reflexo do quê, irmãos? Do Deus triuno. O Deus cujas pessoas são distintas, não são três deuses, são três pessoas distintas. Mas o Pai não é mais Deus do que o Filho, nem o Filho é mais Deus que o Pai, nem o Filho são mais Deus que o Espírito. Os três são igualmente Deus, com toda a honra, glória e majestade própria da divindade. Ou seja, querido, quando a humanidade se levanta contra essa distinção que Deus colocou nessa unidade, ele fez todo mundo igual a ele, mais semelhança, mas fez distinto, macho e fêmea. Quando se levanta contra essa distinção, sabe contra o que estão se levantando, irmãos? Contra a glória do Deus triuno impressa na criação. Por que você acha que Satanás ataca tanto essa área, queridos? Não deveríamos ser nós a apoiar, nem a aplaudir, nem sermos indiferentes a isso, irmãos. Ainda, eita. Amarrado, não, eu passo sozinho. Ainda, queridos, Deus criou o homem com domínio sobre as criaturas. Aqui tem um conceitozinho também importante na teologia chamado Deus fez o homem vice-regente. É um vice-rei. Por que Deus fez o homem com domínio sobre as criaturas? Porque ele fez a sua imagem e semelhança. As criaturas vão olhar para o ser humano e vão ver nele um reflexo do Deus que os criou. E aqui, irmãos, muitas outras são as implicações, né? Nós precisamos avançar aqui. Mas o que é que isso aqui implica, queridos? Primeiro, os atributos de Deus nos são comunicados de forma relativa, como a criaturas. Depois, somos criaturas morais, racionais, espirituais e imortais, como foi falado. E esse ponto aqui é fundamental para o aconselhamento. Deus, em especial Cristo, que é o Deus que se encarnou e porta a imagem perfeita de Deus em um ser humano, é o referencial do padrão de funcionamento do ser humano. Queridos, lembra que para o aconselhamento é necessário você ter um referencial. Para você aconselhar alguém, vamos começar por outra ilustração. Para você consertar um ventilador, homens, que eu sei que vocês já fizeram isso, tentaram se aventurar a fazer isso, o que é que você precisa ter? Um referencial de um ventilador consertado, um ventilador funcionando. Se você não tem, você não consegue montar com muita facilidade. Você não tem como chegar lá no padrão. Se você tem algum problema de saúde, esse problema é o que é porque você coloca um referencial de saúde. O funcionamento correto desse órgão é esse. Se ele não está funcionando assim, você está com uma doença. Queridos, na alma é a mesma coisa. Qual é o referencial de funcionamento da alma? É Deus. É a imagem de Deus no homem que nos diz o que está bem e o que está mal em uma alma. Eu não posso, queridos, desconsiderar isso aqui para aconselhar uma alma. E se eu desconsidero, eu vou falhar. Eu vou errar no que diz respeito ao aconselhamento. Por isso, o aconselhamento que não considera isso o quê? A imagem de Deus no homem, mas que trata o ser humano como máquina, animal ou coisa semelhante, não é verdadeiro e nem ajudará a alma, antes a afundará em sua perdição. E deixa eu contar uma novidade, se for novidade para você, querido. Todas as escolas da psicologia moderna tratam o homem ou como máquina, ou como animal, ou como qualquer outra coisa semelhante que das listas aqui, mas nenhuma delas trata como imagem de Deus. Imagem de Deus. Não há um aconselhamento, queridos, seguindo o referencial do Senhor. Com isso aqui, queridos, eu avanço para um segundo ponto do nosso estudo, nesse tópico, que é a doutrina dos estados da alma humana. Entendemos aqui o geral, o homem é criado à imagem de Deus, o que é que significa, algumas implicações disso, algumas implicações para o aconselhamento. Se desconsidera isso aqui, não vai fazer um bom aconselhamento, só que a coisa vai afunilando aqui, irmãos. E essa doutrina, que foi chamada assim, os estados da alma humana, ela está na Bíblia. Mas ela foi cunhada nesse termo primeiramente por Agostinho de Hipona, lá no século IV, século V. Ele cunhou essa doutrina de uma forma muito embrionária, né? E um presbiteriano escocês, um puritano escocês chamado Thomas Boston, vocês já me ouviram falar muito dele aqui do púlpito, ele foi e desenvolveu a explicação doutrinária desse tópico. Ele escreveu uma obra chamada
os 4 estados da alma humana. Se Deus quiser, a nada ele vai chegar nessa obra daqui a alguns anos. É uma obra excepcional, irmãos, de exposição antropológica da alma do homem. Para vocês verem, como falei nas aulas sobre história do aconselhamento, como que os nossos pais presbiterianos, eles pensavam sobre a alma, o aconselhamento bíblico, procurando na escritura entender a alma humana. Então, eu estou explicando aqui, fazendo referência a esses dois, para vocês saberem essa informação que é útil, certo? Agostinho e Thomas Boston. Quais são esses estados da alma, irmãos? São 4. O primeiro estado é o estado de inocência. Também pode ser chamado de estado original, ou estado no qual o homem foi criado. São algumas expressões correlatas para se referir ao mesmo momento. É aquele primeiro estado do homem, primeiro momento do homem, antes da queda. Vai da criação dele até a queda. Quando nós falamos de estado da alma, irmãos, nós estamos falando realmente de situação, de status, tá bom? Não é meramente uma questão temporal. Embora envolva tempo, obviamente, aqui está envolvendo tempo, mas a ênfase é mais no status, na situação em que uma alma se encontra. Então, todo mundo foi criado em Adão no estado de inocência. Só que esse estado aqui, irmãos, ele perdurou até a queda. E desde a queda, todos os seres humanos caíram porque foram representados pactualmente por Adão e são filhos ordinários de Adão. Caíram em qual estado? O estado de pecado e miséria. Pecado e miséria. Pergunta. Os nossos filhos fofinhos, lindíssimos, eles nascem em qual estado, queridos? O estado de inocência ou o estado de pecado e miséria? Amém. Que bom que vocês entendem isso, irmãos. Pecado e miséria. Porque, veja, queridos, o nascer no estado de pecado não é meramente porque você pratica o pecado. Lembre, é um estado, é uma condição, é um status. Todos os seres humanos nasceram fora do Éden. Todos os seres humanos nasceram depois da queda, depois de Adão. Então, todos já nascem no estado de pecado e miséria. A gente vai ver sobre cada um desses estados aqui rapidamente, tá bom, irmãos? Mas ele vai da queda até a eternidade, no caso dos homens que estão sem Cristo. Quem nasce nesse estado continua por toda a eternidade, se ele não abraçar a Cristo. Mas, aí vem aqui uma bifurcação. Aqueles que abraçam a Cristo são tirados do estado de pecado e miséria e levados para um outro estado, comumente chamado de estado de graça, ou também aparece também no nosso catecismo às vezes, estado de salvação, estado de graça ou de salvação, certo? Esse estado vai da conversão de um homem até sua morte ou volta de Cristo. É um estado transitório, é o estado de graça, é momentâneo, está ali. Agora, quando você morre ou Cristo volta, em especial, nós somos ressuscitados, nós somos colocados, a nossa alma é colocada em qual estado? O estado de glória, que vai da volta de Cristo ou da sua morte. A gente inclui a morte, irmãos, porque a alma já é glorificada após a morte. A gente vai ver isso na próxima aula, certo? Inclui a morte e você passa toda a eternidade no estado de glória. Agostinho, irmãos, colocou alguns trocadilhos muito legais e úteis para a gente entender a relação da alma com o pecado. Isso vai implicar no aconselhamento, irmãos. Há uma relação da alma com o pecado em cada um desses estados. Quando você está no estado de inocência, ele falava uma expressão latina, né? Posso pecar, a tradução seria. No estado de inocência, eu, o ser humano, posso pecar. Porque Deus não criou o homem impecável. Ele criou o homem sem pecado, mas não impecável. E ele não poderia criar um homem impecável. Ele não criaria um outro Deus. Tanto os homens quanto os anjos foram criados com pecabilidade. Os anjos pecaram e foram estabelecidos no estado de queda, demônios. Os anjos que não pecaram foram estabelecidos no estado de santidade. São os anjos que servem ao nosso Senhor. O ser humano é a mesma coisa. Ele foi criado nesse estado de inocência com possibilidade de pecar. Ele poderia livremente escolher o bem ou o mal. É daí que vem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, irmãos, tem a ver com o estado da alma do homem. Ele tinha total capacidade de escolher entre o bem e o mal. Quando ele peca, irmãos, aí vem outra expressão que Agostinho cunhou para nos auxiliar nisso. Eu não posso não pecar.
O estado da alma do homem no estado de pecado e miséria é um estado de ele não pode não pecar. Pecado é tudo o que nós conhecemos no estado de pecado e miséria, irmãos. E se alguma manifestação de bondade ou de conformação à lei há, isso não vem da nossa alma. Isso é obra do Senhor, na sua providência sustentando o mundo, evitando que o mundo vire, os seres humanos virem meras bestas, animais, imorais. Mas da alma, ela não pode não pecar. Você começa a perceber que isso aqui vai ter uma implicação grave no aconselhamento. Eu posso chegar para um ímpio e falar assim: você tem de amar a sua esposa. Você tem de amar o seu marido. Eu posso chegar? Eu posso. Eu posso dizer a lei do Senhor. Mas eu posso falar isso esperando que ele vai conseguir fazer? Não. Você tem de se livrar dessa escravidão do álcool. Eu posso falar isso para um ímpio, ele vai poder fazer isso? Não. Queridos, é um aconselhamento inócuo. Sabe o nada? O nada vale mais do que esse aconselhamento. Porque, queridos, não há outra opção para uma alma que está no estado de pecado e miséria senão o pecado. Olha, você precisa lutar contra a sociedade do seu coração. Eu não posso não pecar. Qual vai ser a implicação disso, irmãos? Além de eu, na hora do aconselhamento, eu preciso saber, eu estou aconselhando com uma pessoa, eu estou aconselhando uma pessoa que está no estado de pecado e miséria, ou estou aconselhando alguém que está no estado da graça? Eu preciso primeiro me distinguir isso aqui. Se eu estou aconselhando alguém que está no estado de pecado e miséria, o aconselhamento vai ser a lei sendo aplicada para direções de santificação? Não. A lei vai ser aplicada para chamar o homem ao arrependimento, eu tenho que pregar Cristo. Então, eu já tive a oportunidade, irmãos, de fazer aconselhamento bíblico. Logo no início da nossa igreja, a gente ainda tinha um serviço de abrir para familiares dos membros da nossa igreja. E eu lembro de um aconselhamento que eu fiz a um casal que estava no conflito, era parente de membros da nossa igreja. E eu lembro que foram os 3 primeiros aconselhamentos bíblicos, não foi simplesmente pegando assim, marido, ame a sua esposa. Eu usei isso aí para confrontar assim, você não pode, você não consegue, você precisa de alguém. E foi todo aconselhamento pregando o evangelho para eles. Sem isso, não tem como avançar. Ele precisa sair do estado de pecado e miséria e entrar no estado de graça. Se eu digo diferente disso, você está querendo dizer, você diz que o homem não precisa de Cristo para fazer aquilo que é o bem. Que ele não precisa de Cristo para ser transformado. Que ele não precisa de Cristo para lutar com a ansiedade, com a tristeza, com o medo, com as angústias da alma. E, meu querido, você não pode abrir a boca para falar isso. Você não pode concordar com isso. Você não pode dar placebo, enganando os ímpios, dizendo que eles vão conseguir sem Cristo. Você, se falar isso, está pavimentando a estrada deles para o inferno. E você vai ter responsabilidade nisso. Mas, se lhe chega alguém no estado de pecado e miséria, buscando aconselhamento, e você sabe que ele está nesse estado, você não vai chegar para ele usando a lei para direcionar o que ele tem que fazer. Meramente como se ele pudesse fazer. Você vai, vem cá. Isso está na sua alma, é um grito que Deus colocou aí dentro, mostrando que você não está bem, você precisa de Cristo, o Redentor, para te tirar do estado de pecado e miséria e colocar no estado de graça. Aí, quando a alma abraça Cristo e é transportado para esse estado, agora vem cá. Aqui é o caminho que a gente vai andar. É aqui o caminho. Quando nós vamos para o estado de graça, então, queridos, aí Agostinho cunhou uma palavra que é eu posso não pecar. Vocês estão atentos ao trocadilho, né? Eu posso não pecar. O que é que significa, irmãos? O ser humano crente, isso aqui, que nós somos aqui, ele é impecável? Não. Nós temos pecado e pecado de ruma, irmãos. Só que há uma diferença. Agora nós somos vivificados pelo Espírito. Agora o Espírito nos foi dado para lutar contra o pecado. Agora, queridos, nós podemos resistir ao pecado. Romanos capítulo 6, Paulo fala lá, quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos mortos. Quando nós estávamos sem Cristo, nós oferecíamos os nossos membros para a escravidão, a injustiça, ao pecado.
Em outras palavras, o pecado era o nosso Senhor, Paulo fala. Ele dizia, peque, e eu pecava, porque não posso não pecar. Mas agora que o Senhor nos libertou, o nosso Senhor é outro. O pecado diz, peque, mas pelo poder do Espírito, a obra de Cristo que me alcançou, eu posso dizer não. Não por minha força, mas porque Cristo me transportou para uma nova condição. Aí vem um capítulo 7 em Romanos para mostrar que o pecado ainda está aqui. O mal que ainda habita em mim. O bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É o chamado pecado remanescente. Os puritanos tinham categorias maravilhosas, irmãos, para a gente entender a doutrina bíblica. O pecado, na condição do pecado, de estado de pecado e miséria, é um pecado reinante. Ele reina. No crente, é um pecado remanescente. Ele está lá, ele remanesce. A gente está dando com força, está lutando contra ele, mas o miserável ainda está lá. E ele vai continuar até o final da nossa caminhada. A nossa luta é cada vez mais em suprimi-lo. É tolher a sua operação. É daí que vem a expressão mortificação do pecado, é matá-lo. Se você não matar o pecado, ele vai matar você. Basicamente é isso. Então, queridos, o estado de graça é um estado em que eu tenho agora o poder para não pecar. Aí vem o capítulo 8 de Romanos, o poder do Espírito. Agora eu posso ouvir o Senhor me confrontando com a sua lei e não só confessar o meu pecado, mas ele fala assim, ali é o caminho, vai. A gente pode chegar para um crente com esse pressuposto. Você tem um Espírito de Deus em você. Você está unido a Cristo. Você tem a obra dele em favor de você. Todos os benefícios de Cristo te foi dado. Ame a sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos. Lute contra a ansiedade, lute contra o medo. Você não está sozinho. Agora você pode não pecar. Porque Cristo te colocou no estado de graça. Faz diferença isso, irmãos? Faz muita. Pois não, Dudu? Pode falar. Nos dois, tanto no estado de pecado e miséria quanto no estado de graça, quando você estava falando sobre o estado de pecado e miséria, você cogitou a hipótese de o Espírito Santo agir em uma pessoa e ainda assim ser uma atitude, digamos, aos nossos olhos, não ser não ter nada de pecaminoso. Mas o simples fato dessa pessoa não reconhecer que essa ação que ela fez foi a ação do Espírito já configura a pessoa no pecado. Sim, mas não só isso, Dudu. Não é só isso. Isso também está certo de ser pecado, mas é o tipo de operação do Espírito. Há operações que são... eu vou usar aqui mais uma vez as categorias que os puritanos usavam didaticamente. Há operações que a Escritura fala que são operações naturais do Espírito. Eu vou usar essa expressão. São operações que não são da obra da graça. Aquele químico que você estudou, ele só acertou por quê? Aquele químico ímpio que se levantou contra Cristo, ele só acertou porque o Espírito Santo deu conhecimento a ele. Ponto. É uma operação do Espírito, não é? Mas não é da obra da graça. Quando o Espírito Santo restringe na sua providência o mal numa sociedade, é uma operação da providência, não é uma obra da graça. Agora, a obra santificadora nos crentes que estão no estado de pecado e miséria, essa sim, trabalha no âmago do ser, é uma obra da graça. Nos ímpios, essa operação do Espírito não afeta o seu ser, afeta o seu exterior. Tá ali. Ele é como um criador de porcos. Um criador de porcos, ele pode conduzir os porcos, não pode? Mas ele muda a natureza do porco? Não. Essa é a obra do Espírito no tocante aos ímpios. Ele está conduzindo esses porcos, me permitam um paralelo, a natureza de porco, mas ele continua como porco. Já o crente, não. Ele transforma o porco em uma ovelha. E a sua operação continua nele. Entendeu? Ficou claro agora com esse paralelo? Pois não, Silton? Exatamente. E a gente olha assim, uma mãe preocupada em amamentar o filho, e uma mãe crente, e uma mãe ímpia amamentando, também preocupada em amamentar o seu filho, tá aqui, ó. Ambas são santas. Não. Uma é por um ímpeto natural, carnal, e uma outra é por um ímpeto espiritual. Ela não está olhando simplesmente, eu estou aqui dando leite para o meu filho. Eu estou querendo glorificar a Deus com isso.
né? Ela usa até o ato de amamentação para meditar, por exemplo, né? Eu tenho que ser como o meu filho está aqui no meu colo agora, desmamado, satisfeito, a minha alma tem que ser assim. Tá? Então, vários exemplos que mostram uma lida diferente, realmente. Pois não, Lara? Isso. Exatamente, Lara. Para a gente fechar esse ponto e deixar a igreja totalmente destruída, eu recomendo, irmão, se vocês puderem hoje à tarde, leiam o material que a Nader publicou do puritano escocês Ralph Erskine. Eu posso botar lá na lista de transmissão. A mortificação legalista e evangélica do pecado. Ele vai mostrar que há uma diferença entre as duas mortificações. Para nós, por fora, parece a mesma coisa. Mas ele colocou pelo menos 8 diferenças, que vão desde a motivação, do princípio que está operando, das consequências, do tempo, mostrando que uma coisa é a santidade exterior, que pode acontecer num homem num estado de pecado e miséria. Uma santidade exterior. Outra coisa é a santidade valendo, com força, né? São coisas totalmente diferentes. Ok? E aí, irmãos, para esse último estado, não há aconselhamento para quem está nesse estado, né? Quem está no estado de glória não quer mais nada. Chegou onde queria estar, né? Está pleno, como diz o povo. Acabou. O pecado agora já não existe. Eu não posso pecar. Todos os meus problemas, todas as minhas angústias, todas as minhas tristezas, todos os meus pecados, meus medos, minhas dores, tudo é coisa do passado. Tudo fez agora absolutamente novo. É para lá que nós ansiamos. Só que, embora nós não aconselhemos pessoas que estão com a alma no estado da glória, porque elas já não estão mais entre nós, esse estado de glória, irmãos, ele é útil para aconselhamento. Porque é mirando para ele que nós lidamos com muitas aplicações aqui no estado da graça para aqueles que estão peregrinando para esse estado. Então, queridos, todos os seres humanos se encontram ou no estado de pecado e miséria ou no estado de graça. Saber disso e identificar isso é fundamental para o aconselhamento. É fundamental. Para a gente encerrar, irmãos, por favor, quem tem um catecismo aí na alguma Bíblia de estudo, lê, por favor, aquele breve catecismo, pergunta 12 e da 13 a 20. Eu vou fazer o seguinte, alguém pode me emprestar? Porque eu leio aqui no microfone para todo mundo ouvir bem. Ouçam com atenção, irmãos. Eu não coloquei, pela questão do tempo, na hora que eu preparei a aula, mas eu vou ler aqui para a igreja. 2020. Ok. 12. Veja só, irmãos, prestem bem atenção. Pergunta 12. Que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado? Você percebeu? Está falando referência a qual estado aqui? De inocência. Não há uma pergunta diretamente sobre o estado de inocência. Ela foi falada ali na pergunta 10, quando falou como Deus criou o homem, e ela depois é mencionada. O estado de inocência. No catecismo maior, há um destrinchar maior disso. Aí a pergunta 13. O que nossos primeiros pais, ou melhor, os nossos primeiros pais se conservaram no estado em que foram criados? Eles continuaram no estado de inocência? Resposta. Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, o livre-arbítrio, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Aí vem a pergunta 15, né? Pergunta 14 é o que é pecado, pergunta 15. Qual foi o... Não, aí vem cá para a pergunta 16. Todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão, visto que o pacto foi feito com Adão não só para ele, mas também para a sua posteridade. Todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária. Por que por geração ordinária? Porque é um que descende dele por geração extraordinária. Quem é?
Cristo Jesus. Todos os que descendem de geração ordinária pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Aí vem a pergunta 17. Qual foi o estado a que a queda reduziu a humanidade? Resposta: a queda reduziu a humanidade ao estado de pecado e miséria. Ok. O que é o estado de pecado? Pergunta 18. Veja o estado de pecado aqui, irmãos. Opa, chegou. Você é um santo. Obrigado, viu, Matheus? Cadê? Chegou aí? 18, né? Preste bem atenção no estado de pecado, irmãos. O estado de pecado em que o homem caiu consiste nisso aqui. A culpa do primeiro pecado de Adão, a falta de retidão original e a corrupção de toda a sua natureza. Esses três elementos aqui são ordinariamente chamados de pecado original. Então, qual o primeiro aspecto do estado de pecado? O pecado original. E então vem juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. A pessoa já nasce no estado de pecado porque nasce com o pecado original. E depois disso ele começa a pecar com seus próprios pecados. O pecado original e os seus próprios pecados é o estado de pecado. Agora veja o estado de miséria, querido. Toda a humanidade, pela queda, perdeu. Olha a miséria que é. A coisa mais importante, comunhão com Deus. Depois, ficou debaixo da sua ira e maldição. Depois, está sujeito a todas as misérias da vida. Sabe o que está aqui incluso em todas as misérias da vida? Tudo o que é ruim nessa vida. Tristeza, medo, dor, doença, fome, desigualdade, tudo. Aqui eu quero parar nesse terceiro elemento aqui, irmãos. Aí me diga, o que são todas as teorias políticas, as teorias pedagógicas, as teorias psicológicas, todas as teorias, todos os sonhos utópicos de redenção da humanidade? Você percebe que todos eles lidam com a miséria humana? Você já parou para perceber? Todos eles têm uma proposta de resolução da miséria humana, mas todos eles propõem a resolução da miséria humana sem Cristo. Não tem como lidar com a miséria humana sem Cristo, irmãos. A humanidade não precisa de Cristo só para a sua salvação da sua alma e não tem nada a ver com essa vida, não. Ele precisa da humanidade para a salvação também das misérias nessa vida. Quer para aliviá-las, quer para saber lidar com elas, quer até mesmo para tirar alguma delas sobre nós. Ou você não acha que se nós tivéssemos um estado genuinamente cristão, com pessoas convertidas, haveria miseráveis, pobres, entregues à opressão? Não, irmãos. Basta você pegar o nosso catecismo, a exposição ali dos mandamentos, o 8º mandamento, por exemplo. Cuidado em abraçarmos teorias, irmãos, que propõem a resolução das misérias humanas sem Cristo. Isso é uma apostasia do Evangelho. Ele continua. Cadê, minha gente? Perda de comunhão, ira e maldição, as misérias da vida. Aí você está percebendo que está fazendo aqui um degrauzinho. Comunhão com Deus, a ira dele, misérias dessa vida. Aí veja, a morte e o inferno e as suas penas para sempre. Até como é que chama? O ápice não. O ápice é para cima. O vale. Até o mais baixo da miséria que pode ter, irmãos. Esse é o estado de pecado e miséria, irmãos. E no aconselhamento, por exemplo, você entender que... Cadê a miséria? Você entender, por exemplo, essa questão das misérias da vida nesse contexto da obra de Cristo faz toda a diferença, irmãos. Faz toda a diferença. Então, queridos, essa é a doutrina desse tópico. E eu abro para mais perguntas e dúvidas, caso alguém queira algum esclarecimento, algo necessário, alguma objeção a ser respondida.